Quando eu coloquei aí imitador de Cristo, né? Aí depois eu coloquei seguidor, parecia que eu não sabia o que estava dizendo, mas eu coloquei seguidor de Cristo, seguindo os passos dele, querendo dizer, fazendo o que ele fez. Então, fazendo o que ele fez, andando como ele andou, era imitando. Então, acabo imitando, prevalecendo. E aqui, quando diz o programa missionário da igreja, diz, muitos teriam boa vontade de trabalhar se lhes ensinassem a começar. Necessitam ser instruídos e animados. Toda a igreja deve ser uma escola missionária para obreiros cristãos. Seus membros devem ser instruídos a dar estudos bíblicos, em dirigir e ensinar classes da escola sabatina, na melhor maneira de auxiliar os pobres e cuidar dos doentes, de trabalhar pelos inconversos. Deve haver cursos de saúde, de arte culinária e classes em vários ramos de serviço no auxílio cristão. Não somente deve haver ensino, mas trabalho real, sob a direção de instrutores experientes, que os membros vão à frente no trabalho entre o povo e outros, unindo-se a eles, aprenderão em seu exemplo. Um exemplo vale mais que muitos preceitos. Então, isso aí está conectada a mensagem de hoje da Escola Sabatina com essa. Fazer o que Jesus fez. O que Jesus mais fez foi dar esse exemplo de ele mesmo curar, pregar o evangelho. Então, atraía multidões. Nós devemos fazer o mesmo. E assim os curiosos chegarão juntos. Ele diz, a irmã White diz, né, na ciência do bom viver, muitos teriam boa vontade de trabalhar se lhes ensinassem a começar. Então, devemos engajar os que estão estudando a Bíblia agora com os que já são veteranos, calouros e veteranos, para que eles se sintam animados. A gente tem que dizer, no trabalho missionário de hoje à tarde, vocês que estão recebendo estudo bíblico, se quiserem se unir a nós, já podem vir. Aí eles poderão, então, ouvir o sermão no culto, mas também poderão já ouvir o estudo bíblico ali acompanhando na dupla missionária, né? Então, eles necessitam ser instruídos e animados. Precisa, quem já está na obra há mais tempo, envolver essas pessoas para elas fazerem o mesmo. Aí ela diz, toda a igreja deve ser uma escola missionária para obreiros cristãos. Então, hoje não é mais tempo da gente ficar só pregando, mas já fazendo esses discípulos, multiplicando, como Jesus fez. Vem andar comigo que vocês vão aprender, né? É pelo exemplo. Por isso que eu estou repetindo o tópico, que ele é curto. Os membros devem ser instruídos a dar estudo bíblico, em ser, já fazer parte da classe bíblica, já aprender a ser um professor de escola sabatina. Já tem que estar fazendo... tudo é exemplo. Ontem, eu ri tanto, eu estou aqui em Natal. Aí ontem, passando na calçada, a pessoa pedindo esmola. Aí eu falei, não, eu estou usando mais Pix, eu não vou abrir a bolsa aqui. Aí eu tinha na mão balinhas de hortelã. Me abaixei, entreguei ao rapaz, coloquei na mão dele. Ele também ficou feliz, porque ele recebeu alguma coisa. E o interessante é que eu estava com a camiseta, minha graça te basta. Então eu estava evangelizando de alguma forma. Estava evangelizando pela frase da minha camiseta, eu estava evangelizando pela atitude de ter parado para dar umas balinhas. Ou seja, quem ia passando a pé ou de carro me viu. Então, gente, atitude. O que é que a irmã White falava? Que um sermão vale mais. Como é? A prática vale mais do que muitos sermões. Porque quem está em casa vê seu sermão bonito pela internet, vê tudo, mas elas querem ver a prática diária. Por isso que a irmã White orienta. Faça curso de saúde. Era assim que a igreja fazia antigamente com a tenda. Era o estudo bíblico, o curso de arte culinária no final de semana com a comida vegetariana, certo? E assim vai. Todo tipo de serviço cristão, a gente deve envolver os novatos. Eu vejo assim, porque ele vai tomando gosto e vai dizendo, eu quero fazer parte. Então, não deve só estar ali ensinando o sermão, mas o principal continuar o trabalho de Jesus Cristo. Quando a gente não estiver aqui, os outros vão dar continuidade. Mãe, ligue seu microfone. Que os mestres vão à frente no trabalho entre o povo
e outros, unindo-se a eles, aprenderão em seu exemplo. Um exemplo vale mais que muitos preceitos. Por isso que eu repeti, gente, esse texto todinho, não é? O exemplo. Minha mãe me criou dizendo, arrasta, o exemplo arrasta. Por isso que o apóstolo Paulo já dizia também, sede meus imitadores, como eu também eu sou de Cristo. Porque ele era seguro de que ele estava fazendo o que Jesus Cristo pediu. Samara, a fórmula. Faça e traga outros para fazer parte. Pode fazer o preparo especial, viu, irmã Samara? Posso continuar. Então, ele diz assim, que isso aí, para educar o povo nos princípios de reforma da saúde, é mistério, que se façam maiores esforços. Importa fundar escolas missionárias, instruir o povo de casa em casa, na arte de preparar alimentos saudáveis. Todos os jovens devem aprender a cozinhar com maior simplicidade. Então, chama alguém da igreja que ainda não sabe fazer, chama algum novato. Agora lá em casa, hoje eu vou ensinar a preparar o pão, vou ensinar a preparar a soja. Todos os adultos e jovens devem aprender a cozinhar com a maior simplicidade. Onde quer que a verdade seja apresentada, o povo deverá aprender a preparar alimentos de modo simples e apetitoso. Então, o que ela quer é que a gente não ensine só o evangelho em si, o sermão em si, mas junto com o sermão, ele vai estar aprendendo a prática de alimentos saudáveis para aprender a cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo. Vai estar aprendendo a fazer uma comida apetitosa e simples, né? Cumpre mostrar como é possível seguir o regime alimentar saudável, completo, sem lançar mão dos alimentos animais. Mas, em todo lugar onde há uma igreja, devem ser dadas instruções quanto ao preparo de alimentos simples e saudáveis para o uso dos que desejam viver segundo os princípios de saúde. E os membros da igreja devem comunicar ao povo da vizinhança a luz que receberam acerca desse assunto. Você prepara um bolo, tudo saudável, aí você dá ao vizinho, você chama o vizinho para ver como é que você faz. Precisa ler mais algum tópico? Só esses dois, viu? Pronto. Então, irmãos, esse preparo do alimento saudável é uma forma de evangelizar. Né? De você dizer, olha, nós não usamos condimentos assim, nós usamos o quê? A folhinha do louro, do cominho, aí vai mostrando tudo saudável. Sabe? E a pessoa, eu não consigo viver sem isso, sem isso, sem isso. Aí você vai e mostra tudo natural, a fazer um molho natural, sem corante. E assim, de todo jeito, Jesus Cristo está sendo pregado, o evangelho está sendo levado através da alimentação natural. Aí a gente entra no capítulo de Levítico 11 e é preparando a comida e evangelizando. Então, o outro vai e diz, aprendi a fazer, aí já passa para o outro, e assim vai crescendo, né? Deus quer que quem já sabe instrua quem não sabe, para que isso aí seja já um trabalho missionário. A gente vai preparando as pessoas, ensinando, e também esse preparo especial está cuidando do corpo, porque vai para a eternidade, onde só vai ter comida saudável, e assim Jesus Cristo faz a obra. A gente vai fazendo, e as pessoas vão sendo evangelizadas assim, vão sendo alcançadas. Então, eu entendi, nesse estudo, desses 3 tópicos, que deve haver envolvimento na igreja, porque quando eu entrei para a igreja foi assim, foram 4 meses seguidos, eu não perdi um dia de mensagem, era à noite. Era estudo bíblico, aquela história, como deixar de fumar, que eu nem fumava, mas eu fui para o estudo, assistir a tudo. Aí, e no final de semana, a esposa do pastor, que era até a esposa do pastor Valdiael, Thelma, dava o curso de arte culinária. Então, que a gente continue seguindo isso aí. Quem sabe, aquele almoço, né, o junta-panela, sempre dizendo para as visitas ficarem na igreja, para os novatos ficarem, para eles já irem se acostumando. E assim, o evangelho está indo sutilmente, servindo alimentação saudável e cuidando do corpo. Sede meus imitadores. Eu fico tranquila, eu digo essa frase, a gente deve dizer de cabeça erguida, né, sem medo de estar falhando. Tanto, e comendo na frente, porque as pessoas dizem,
Vamos ver. Quero ver se você resiste a um prato disso, um prato daquilo, um prato de camarão, se você resiste à bisteca. E assim eu vou mostrando, não como nada disso. Aí quando alguém diz assim, nossa, eu queria ter o corpo que você tem. Aí eu digo, é só orar e seguir a dieta lá de Levítico 11. E assim vai. Eu vivo mais de alimentação do que mesmo de... Eu vivo mais de alimentação, do alimento espiritual do que o alimento físico. E dentro do alimento físico, ó, irmãos, eu começo assim. Gente, ó, eu tomo água quando eu vou dormir, assim que eu acordo eu tomo água. Tem que ser água na temperatura ambiente. Essa história de ficar tomando água gelada, dá cãibra no intestino. E assim, ó, Samarinha vai falando sobre alimentação. Aí eles falam, nossa, eu acho tão interessante, os adventistas realmente são bem reconhecidos na saúde e na educação. Aí, para vocês terem ideia, uma amiga minha que já foi de outra denominação, hoje está até afastada da igreja, uma amiga professora, chegou para mim essa semana, mandou um vídeo e disse assim, olha, assisti a um culto na igreja adventista, lá em Ponta Negra, não sei o quê, eu nem sabia que tinha essa igreja lá, amei o louvor. E nessa história do louvor, aí disse, eu admiro porque a igreja adventista tem um louvor bonito, tem essa preocupação com a educação, com a saúde, e daí pronto. Aí ela, qualquer dia eu vou lá de novo. Eu digo, vá, e quando estiver em Guamaré, vá, que ela também ensina lá. As portas estão abertas. Aí já está aí o convite feito. E a pessoa vem só em a gente dizer, venha experimentar isso aqui, ó, que eu fiz. Quer a receita, fulano? E tem um livro da irmã, da igreja, uma compilação das coisas da irmã White, que é preparação para o sábado. Aí fala da comida que tem que ser feita na sexta-feira para no sábado só aquecer, né? E tudo, uma torta salgada, e não sei o quê, uma coisa tão leve e saudável. Então, irmãos, está aí. Esse livro, Serviço Cristão, é nos ensinando a sermos práticos, diretos, mas fale e faça. Né? Porque não adianta você... Eu, por exemplo, não sou de tomar suco durante a alimentação. Aí eu falo, olha, o ideal é tomar o líquido meia hora antes, ou a partir de uma hora depois. Então as pessoas ficam bestas. Eu não sei como você consegue. Então, não precisa estar falando. Elas ficam ali observando. Assim como faziam com Jesus, querendo encontrar Jesus na pedra de tropeço, elas ficam observando o que é que a gente vai comer. E assim vai. Então, que Deus nos abençoe, que realmente a gente possa não ser hipócrita, né? Para falar, praticar e Deus ser louvado através do nosso exemplo. Para que alguém diga assim, eu quero seguir a sua igreja, como tantos já dizem. Alguns dizem assim na brincadeira, eu quero ser adventista para me livrar do sábado aqui na escola. Eu digo, não é assim, certo? Não é querer ir para a igreja só para de repente estar dizendo que também não vai mais aos sábados. Não, você tem que servir a Deus naturalmente, com amor, com gosto, e assim o sábado é uma consequência. Todos os nossos atos são a consequência da vida que a gente realmente... Nós somos aquilo que comemos, que falamos, tudo, né? Então, o apetite começa pelos olhos. A gente coloca o olho no que a gente vai consumir, no que a gente vai comprar, então pronto. Então, os olhos olhando bem, enxergando bem, a gente vai estar sendo um bom missionário. Por si só, a nossa vida já é uma Bíblia aberta. Costuma-se dizer o quê? Talvez a gente seja a única Bíblia que alguém vai ler. A única. Só em nos observar. Vocês lembram que falavam para Jesus, os discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Ali não era preocupação com a higiene, era preocupação com o ritual de oferecer o melhor para Deus. Então, para nós, junta as duas coisas. À medida que a gente está cuidando bem do corpo, a gente já está adorando a Deus, cultuando, porque está cumprindo o que Ele pede. Verdade. Vamos orar, então? É verdade, irmã. É verdade. Oremos. Pronto. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amado, obrigada porque o Senhor nos despertou mais uma vez para estarmos aqui, revisando a Tua palavra. É sinal de que o nosso cérebro está funcionando direito, de que estamos com saúde, apesar de ter sempre aquele abalo, aquele balanço na nossa saúde, por corrermos tanto, Senhor, para trabalhar, por fazermos tantas atividades que sugam
A energia que a gente fala, o Senhor entende bem, nesse trabalho de querermos ser, nessa coisa de querermos ser organizados, de cumprirmos tudo, ponto e tudo, mas estamos aqui, gratos mesmo, porque mais uma vez hoje as pessoas vão nos observar. Vamos nos observar quando nos dirigirmos à igreja, quando estivermos fazendo a nossa alimentação, quando estivermos fazendo qualquer ação. Eles vão entender que são os adventistas do sétimo dia que estão nas ruas, mas estão nas ruas não só em dia de sábado. Hoje é só mais um dia especial que chama a atenção dessas pessoas. Então, nos ajude, nos capacite, porque através desse testemunho, outras pessoas vão se aproximar de nós. Elas vão ficar, elas mesmas chegam para nós para dizer, posso ir à sua igreja? Então, ficamos felizes por saber que estamos lhe imitando, mas queremos lhe imitar à altura, Senhor, sempre com amor, nada forçado. Então, obrigada porque o Senhor nos amou primeiro, nos ajude a fazermos o melhor para o Senhor. Receba tudo o que fizermos no dia de hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.